Bom dia. Então, pessoal, um bom dia a todos. Vamos dar continuidade à disciplina de relato integrado. E hoje nós teremos a palestra do professor Carlos Agostini. Você é formado em Administração, mestrado em finanças e doutorado e produção. Em produção. Eu tive o prazer de participar na banca de doutorado com químicos biofísicos. Também. Né? Aí ele vai aproveitar e explicar um pouco disso também. E a palestra hoje sobre energia e risco ambiental e um pouquinho de mercado de capitais, aí se vocês tiverem interesse. Se tiver então, paciência. Fique à vontade. Bom dia, então. Obrigado, Kassai, pelo convite. Todo mundo está falando das empresas X, né? E só para introduzir o assunto, vocês sabem como surgiram as bolsas de valores ou não? Você tem alguma ideia? Está ligado ao surgimento da primeira multinacional no mundo. Alguém sabe qual foi a primeira empresa multinacional que surgiu no mundo? Foi uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais. Surgiram três, na verdade. Três Companhias das Índias. Uma portuguesa, que era estatal, faliu, depois de 55 anos. Surgiu uma inglesa, que era privada, ela viveu quase 300 anos, foi muito bem sucedida. Mas a mais bem sucedida foi uma empresa holandesa, que era meio público, meio privada. Todo mundo sabe o que fazia a Companhia das Índias Orientais? Como? Navegava, buscava ouro. Navegava para onde? Para as Índias. Buscar o quê? Especiarias. Especiarias? Que tipo de especiarias? Não era uma coisa de tempero? Tempero. Você acha mesmo? Você sabe o que significava ir para a Índia naquela época, não? Sair da Europa e até a Índia, não? Era em média 1 ano de viagem. 1 ano para ir, 1 ano para voltar. E a construção de uma embarcação era uma viagem mais arriscada do que ir para Marte hoje. Até porque para você chegar até Marte hoje não demora 1 ano. Demoraria cerca de 7 meses. E você acha que eles iam correr todo esse risco para buscar pimenta do reino? Canela? Se eles fizerem uma comida gostosa, até vale a pena, né? Tudo indica que o produto principal era droga. Eles iam buscar droga, ópio, haxixe. Tenta imaginar como que era a vida na Idade Média. Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha balada. Os ricos se embriagavam e se drogavam todos os dias, era o lazer deles. Os mais ricos ainda enchiam o travesseiro de pimenta do reino com ópio. Respirava aquilo tudo. Então, na verdade, ir para as Índias era uma coisa muito arriscada. E demorava cerca de 2 anos a viagem. Era mais arriscado do que ir para Marte hoje, com a tecnologia da época. Em média, as embarcações tinham 10 navios. E dos 10 que partiam, sabe quantos voltavam? Onde é que a gente pode encontrar literatura? Posso te mandar, não tem problema. Em média, de cada 10 navios que partiam, 3 voltavam, 3 ou 4. Cheios, por favor. Cheios, de preferência. Até porque eles muito se perdiam, você não tinha sistema de navegação. Qual foi a ideia dos holandeses? O diretor financeiro dessa Companhia das Índias holandesa, ele teve uma ideia brilhante. Como era muito caro fazer um navio, ele ia na praça, lá em Amsterdã, e chamava a população para participar. Escuta, vocês querem participar dessa esquadra que vai sair agora para as Índias, buscar especiarias? Então me dá um pouco do seu dinheiro. Dá um pouco do seu. Quem tinha muito dinheiro, dá uma participação grande. Quem tinha pouco, uma participação pequena. E ele dava um recibo, papel. Dá um recibo. E aí se fabricavam os navios e eles partiam. E você ficava com o recibo na mão. Esperando o quê? O navio voltar cheio de mercadorias. E aí, quando vendesse as mercadorias, o dono daquele recibo tinha direito a uma parte do lucro, que é o dividendo. Sabe como é que chamava essa praça? A La Bourse? A praça chamava-se La Bourse. Que aí veio o nome Bolsa. E aí, agora imagine o seguinte, 1 ano para fazer o navio, 1 ano para ir.
Se depois de uns 6 meses que você investiu, você precisasse de dinheiro? Você tinha que vender para outra pessoa. Aí você ia na Labulce, na praça, e dizia, olha, qual é o seu nome? Rafael. O Rafael está lá com o papel dele. Olha, eu comprei um título aqui da Esquadra de 1502 e estou precisando de grana. Quem quer comprar? Não ia ter que formar um preço desse papel ou não? E como é que você acha que era formado o preço, Rafael? Primeiro, quanto você pagou é importante. Ótimo. Segundo, já tinha um sistema de informações. Até dizem que Galileu participava disso. Qual é o sistema de informações? Se dos 10 navios que partiram, e alguém ficou sabendo no Estreito X lá, que dos 10 que partiram, há a possibilidade de 8 voltarem. Opa, quer dizer que 8 vai ter bastante mercadoria ou não? Não, se ia ter bastante mercadoria, ia ter bastante lucro. Então o papel sobe. E se houvesse informações na praça que aquilo nem podia ser verdadeiro também. Havia um sistema de informações, hein? Imagina naquela época, que dos 10 navios que partiram, 2 estão voltando. Pouca mercadoria, pouco lucro, então o papel se desvalorizava. O que o Eike Batista fez, gente? Ele fez o seguinte, ele foi na praça e falou, pessoal, eu vou construir 5 poços de petróleo. Me dá o seu dinheiro. Eu vou construir tantos portos, eu vou construir essa empresa de logística que vai integrar tudo isso. Eu não tenho nada, eu vou fazer. Me dá o seu dinheiro. Ele pegou o dinheiro de todo mundo e chegou o momento que ele foi na praça e falou o seguinte, ó, dos 8 poços que eu falei que ia construir, eu consegui fazer 1. Só que também não está saindo óleo. São os 10 navios que partiram, estão voltando, 1 o preço. É o mesmo mecanismo, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que o sistema de informações hoje é mais rápido, não sei, é mais sofisticado. Você tem até mais confiabilidade nesse processo, mas o sistema é o mesmo. E sabe aquele papel que o diretor entregava lá da Companhia das Índias para as pessoas, que era o recibo? Em português a gente chama de ação, né? O que tem a ver ação? No fundo, o que é uma ação? Não é uma parte do patrimônio da empresa? O que tem a ver ação com esse nome? Nada. É que na palavra em holandês, aquele papel significava recibo que você participou de uma coisa de alto risco. A palavra em holandês tem esse significado. Então a palavra ação significa recibo que você está participando de uma empreitada de risco muito alto. Essa é a origem da palavra ação, lá no original do holandês. Mas as bolsas surgiram assim. E funcionam assim até hoje. Na minha opinião, funcionam assim até hoje. Só tem agora alguns mecanismos mais sofisticados, né? Mas vamos falar da sustentabilidade, que tem a ver com isso também. Essa é a definição mais comum que todo mundo conhece, que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Isso está lá no nosso Futuro Comum, de 91, certamente vocês conhecem, e não dá para a gente falar de energia e risco ambiental sem falar de sustentabilidade, é praticamente impossível. Vamos ver então o que é esse negócio. Segundo o Herman Daly, que é um grande estudioso nessa área, ele diz que para haver sustentabilidade tem que ter 3 condições. Primeira condição, a velocidade que eu uso a fonte renovável de recursos não deve superar a velocidade de regeneração. Porque todo o recurso renovável eu posso retirar, mas ele é renovável. Mas eu tenho que retirar numa velocidade que não prejudique a capacidade da biosfera tem de regenerar aquilo. Você sabe que no estado de São Paulo a Sabesp reluta muito em fazer ligações de água para a indústria. Porque a Sabesp tem mais de 1000 poços artesianos que ela retira do lençol freático. E a capacidade de regeneração do lençol freático tem que ser mantida, senão ele esgota aquilo. Segundo a lei, a velocidade de uso da fonte não renovável, essa é grave, porque aquilo que é não renovável, eu estou extinguindo, é o petróleo que acaba daqui a uns 60 anos, o que dizem, é o aço que está em extinção. Né? A velocidade de uso da fonte não renovável não deve superar a velocidade de desenvolvimento do substituto renovável.
Quer dizer, eu tenho que pegar aquilo que é não renovável, que está acabando, e fazer o quê? E substituir por aquilo que é renovável, que tem em abundância. Então, essa velocidade não pode superar essa capacidade de substituir. Você vê que já não pode fazer mais televisão quase em plasma, porque o índio, que é um metal muito nobre, que é usado para isso, já está em extinção. Terceira condição, a emissão de poluentes ou de resíduos não deve superar a capacidade de absorção do ambiente. Poluir não é problema. O problema é que se você poluir numa taxa superior à capacidade da Terra, da biosfera, processar aquilo. A poluição em si não é um grande problema. Você não pode poluir de forma exagerada. Porque a Terra recicla aquilo, os ecossistemas vão reciclando aquilo. Essa é a grande questão da sustentabilidade. São 3 condições para que ela possa existir. A questão é, o que eu preciso para gerenciar esse negócio? Quais são as métricas? Quais são os indicadores? Eu peguei um exemplo de um automóvel feito por um nordestino, que nós vimos lá no Piauí, e ele construiu um veículo cheio de indicadores. Ele tem painéis, ele tem... o balance scorecard dele explodiu, né? Crenças, valores. Eu não sei direito o que ele está medindo aí, mas ele está medindo algumas coisas para ele. E tem uma outra forma de você medir também, que é uma forma um pouco mais científica, um pouco mais sofisticada, né? Esse é o painel do A380, né? Que é um mega avião aí, que todo mundo conhece. Então, como é que nós vamos medir esse negócio? De forma empírica, de forma intuitiva, ou vamos medir de forma científica? Quando a gente lida com essa coisa, eu lembro muito de um avião. Quer dizer, o que o comandante de um avião precisa saber para ter um voo sustentado? Algumas coisas ele tem que saber. Se ele não souber disso, a aeronave não vai ter um voo legal. Por exemplo, saber indicadores que medem atração, peso, sustentação e arrasto são fundamentais. Todo comandante de avião sabe disso. Se tiver alguma falha nesse tipo de medição, ele começa a ter problemas. E o que se precisa saber para ter um meio ambiente sustentável? Quer dizer, então, algumas coisas são importantes também. Vou dar alguns exemplos de quando você não mede corretamente. Não sei se vocês conhecem a República de Nauru. É um país muito distante, muito pequeno. Ele fica lá no centro da Oceania. É uma ilha. Ela tem cerca de 10 mil habitantes e era um país muito rico. Tinha um PIB muito alto e a renda per capita chegava a 20 mil dólares. E toda a economia de Nauru estava baseada na extração de fosfato, que é um elemento muito importante para a agricultura. E eles foram para a fabricação de fertilizantes, foram extraindo fosfato, de forma que eles conseguiram esgotar todo o estoque de fosfato depois de 80 anos. E pela extração do fosfato, a ilha se tornou praticamente inabitável. Você não pode cultivar nada, aquilo virou um grande deserto. E além de virar um grande deserto, agora o mar está engolindo, porque eles cavaram abaixo do nível do mar. Então o mar está engolido, é um país pobre hoje, a população teve que ser retirada de lá, e o país depende de importação de tudo, até água para você beber tem que trazer de fora. O custo de vida é altíssimo e poucas pessoas habitam a ilha. Esse é um laboratório que o pessoal usa hoje para entender um pouco essa questão da sustentabilidade. O que Nauru mostra para nós? Primeiro, que nós temos que ter limite para o crescimento econômico. Você não pode crescer indefinidamente. Tem um limite para isso. O limite é o que a biosfera suporta, o que os ecossistemas suportam. Segunda coisa é que a sustentabilidade que nós sempre estudamos, perseguimos, é um rótulo às vezes, são ações, ela é uma propriedade da biosfera. Quer dizer, essa questão toda está ligada à capacidade dos ecossistemas. E segundo é que crescimento e desenvolvimento não são sinônimos. Quer dizer, Nauru foi muito rico e hoje está beirando a extinção.
se estuda em sustentabilidade hoje é que nós temos que conciliar a aplicação desse negócio com a ciência. Não é possível a gente falar nesse assunto igual aquele automóvel lá daquele cidadão que vai olhando a posição do santo, para onde o pé do coelho está indicando. Quer dizer, é um erro você fazer isso. Nós temos que conciliar o que a ciência pode oferecer para nós. É claro que tem que ter praticidade, a gente tem que usar esse negócio na prática. E é claro que essa praticidade com rigor científico, nós temos que ter um sistema legal que ampare isso. É fundamental. E o sistema legal não pode levar a sociedade para o abismo. Vocês já ouviram falar da Ilha de Páscoa ou não? Alguém já esteve lá, não? Sabe por que chama Ilha de Páscoa ou não? Ela chamava-se Rapa Nui. Ela foi colonizada pelos polinésios. 2 tribos de polinésio guerreando. A tribo mais fraca percebeu que ia morrer, pegou a esposa, filhos, botou em barcos e fugiram, para não morrer, claro. E depois de muito velejar, bateram nessa ilha, que é uma ilha muito bonita. Ela é cercada de corais e ela não tem quase vegetação, o terreno é bastante pedregoso. O que eles encontraram nessa ilha? Palmeiras gigantes, palmeiras enormes, que chegavam a mais de 100 metros de altura. Como a ilha é cercada por corais, você não consegue pescar. Tem que pescar em alto mar. O que fizeram os polinésios? Corta a palmeira. Você corta a palmeira, cavoca no meio, faz o quê? Faz barco e vai pescar em alto mar. E fizeram isso. Pescar, buscar peixe, alimentar a população foi crescendo. Crescendo. Corta mais palmeira. Acontece que esse terreno é todo pedregoso. E a palmeira demora muito para receber os nutrientes da terra. Ela demora cerca de 150 anos para ficar em idade adulta. Só que a madeira dela não é maciça, é uma madeira porosa, os barcos foram quebrando, a população foi aumentando, corta mais palmeira. Chegou um momento que eles perceberam que eles tinham cortado todas as palmeiras. E cortaram as palmeiras anãs, fazer barcos menores, só que eles não conseguiam pescar com barcos menores. Sabe o que fizeram depois que eles cortaram as palmeiras? Eles comeram todos os insetos da ilha. Inseto é pura proteína. Eles comeram todos os animais, todos os ratos e toda a vegetação rasteira. E quando os holandeses chegaram nessa ilha em 1712, no dia de Páscoa, por isso que ela chama essa Ilha de Páscoa, eles encontraram 8 polinésios vivos. Imaginem fazendo o quê? Comendo o semelhante. Eles viraram canibais. Eles faziam armas de pedra, matavam o semelhante para se alimentar. E milhares de corpos já decompostos e só com ossos, eles viviam disso. E eu, quando visitei essa ilha, pensei, mas que povo imbecil esse? Que sociedade ignorante que não preservaram as palmeiras, que eram a fonte de pesca. E esses moás gigantes que eles construíram, isso aqui foram atitudes desesperadas, porque os xamãs religiosos pregavam para a população que se construísse esses moás gigantes e dependendo lá da crença deles, os deuses os transformariam em palmeiras. E as palmeiras seriam fontes de alimento, porque ela poderia fazer barco para... Então, cada moá desse foi construído numa medida desesperada em busca de alimento. É isso que acontece quando você não lida bem com a sustentabilidade. Você pode levar uma sociedade ao colapso. Claro que isso aqui são exemplos isolados, mas não muito diferentes da sociedade que nós vivemos. A gente lida com a sustentabilidade como esse desenho aí. Nós temos 3 barcos. Quer dizer, nós temos que ter uma métrica para medir essa capacidade que os ecossistemas têm, que a sociedade tem, que não foi observado em Nauru, que não foi observado na Ilha de Páscoa, na Rapa Nui, que não foi observado em muitas sociedades do planeta. Por exemplo, na hipótese A, o sistema está instável, porque nós temos uma carga mais distribuída. Ou seja, nós estamos levando o sistema
para o naufrágio. Na hipótese B, ele está estável, porque a carga foi bem distribuída, então isso funciona bem. Nós não estamos sobrecarregando nenhuma região, nenhum país, nenhuma sociedade. E na hipótese C, também é ruim, porque embora ela esteja bem distribuída, ela está acima da capacidade de carga. Nós temos várias situações dessa no planeta, além da capacidade de carga. Se você quiser ver um pouco dessa carga, posso entrar na internet? Se você quiser ver um pouquinho dessa carga, vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse é um site construído numa tentativa. São várias entidades que participam disso daqui. A ONU, o governo americano e muitas. Esse é praticamente um contador online de gente. Claro que nem todos os cartões do planeta estão interligados. Mas aqui depois é feito um ajuste no algoritmo com o censo. Com os censos, né? Então nós temos aqui a população do planeta nesse exato momento. Agora, nascimentos esse ano a partir de 1 de janeiro, mortes esse ano. É óbvio que nós temos muito mais pessoas nascendo do que morrendo. E isso é um problema, porque nós temos o Net Population Growth this year. Só neste ano, até o presente momento, já foram acrescentadas ao planeta 69 milhões de pessoas. Até o final do ano serão 85 milhões. E qual é o papel das empresas? Para que servem as empresas? Suprir a necessidade dessas pessoas, de automóveis, veículos, alimento, chupeta, bicicleta, fralda, óculos, roupas. Se você entrar em cada link desse daqui, ele ainda consegue explicar para você, por exemplo, porque nós temos países que a população está aumentando, isso aqui é no planeta como um todo, né? É que aqui ele está com problema no link, mas ele mostra onde está aumentando, onde está. Por exemplo, Rússia está diminuindo, Japão, Alemanha, com certeza. Queria mostrar para vocês, está na outra página, não sei porque eu fui entrar aqui. Isso é coisa da Microsoft, né? Deve ser coisa do Bill Gates, que não funciona bem. Ótimo. De novo. Então nós temos, aliás, toda a indústria começou a se desenvolver porque começou a aumentar a população do planeta. Só para isso, para atender a necessidade de consumo da população. Por exemplo, este ano já produzimos 56 milhões de automóveis. Aqui, se entrar nesse link, ele vai mostrar qual país está produzindo mais, menos. Já produzimos 117 milhões de bicicletas. É claro que para produzir aquilo que a população precisa, nós temos que extrair da única fonte de matéria-prima que existe, que é a biosfera. Isso provoca efeitos colaterais, como desertificação, a gente perde florestas, emite CO2, emite substâncias tóxicas no organismo. E observe que há um desequilíbrio natural no sistema, porque tem pessoas que não comem aquilo que elas precisam. Só hoje já morreram 12.496 pessoas de fome. Isso hoje só, até o presente momento. E você vê que tem pessoas que comem além do que elas precisam, né? Mas voltando lá à história da Ilha de Páscoa, quando eu visitei a Ilha de Páscoa, eu pensei, que povo ignorante é esse? Que povo imbecil, desculpa o termo. Destruíram todas as palmeiras, aquilo comprometeu a capacidade de alimentação da população. Alguém pode traduzir o que está escrito aqui?
Quanto tempo falta para acabar o petróleo? Quantos anos dá isso? Cerca de 42 anos. Você está pensando em comprar ação da Petrobras para o teu filho, você está equivocado. Não vai rolar. Days to the end of gas. Os recursos não renováveis estão acabando. Days to the end of coal. Alguém já foi ao Tibete? Os chineses invadiram o Tibete e não adianta a 48ª reencarnação do Lama, ele pode fazer o que ele quiser, os chineses nunca vão sair do Tibete. Aquelas montanhas maravilhosas são enormes estoques de carvão e aço, e ferro. Não tem nada a ver com a religião, com os monges. A invasão do Tibete tem a ver com recursos naturais que são não renováveis, que são escassos. Bom, não vamos aqui ficar falando da... Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dimensionar a capacidade de carga. Não podemos sobrecarregar o sistema, como fizeram em Nauru, como fizeram na Ilha de Páscoa, na Suméria, que foi extinta por causa disso. Existe uma resolução da ONU, da Comissão de Políticas e Desenvolvimento Sustentável, que eles dizem o seguinte: quando a gente vai mexer com sustentabilidade, todo indicador de sustentabilidade ele tem que contemplar alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que ser fundamentado em sólida base científica. Não é naquilo que eu acho, ou naquilo que eu percebo. Então, o indicador tem que ser fundamentado em sólida base científica. Tem que ser relevante, claro, relevante a ponto de considerar não só o aspecto local, mas também a biosfera como um todo. Tem que ser transparente. Por que transparente? Porque eu tenho que mostrar isso para o público não especializado. Não adianta criar uma unidade que ninguém entende aquilo, uma métrica que é incompreensível para quem está gerindo uma empresa, para quem está no comércio, para o investidor, para as pessoas que estudam também. Tem que ser quantificável, quer dizer, eu preciso medir esse negócio. E segundo, tem que ser limitado. Por que limitado? Não adianta eu fornecer 1 milhão de indicadores que eu não vou conseguir processar aquilo. E limitado dependendo onde eu vou usar aquilo. Se eu vou usar na mídia, se eu vou usar na bolsa, se eu vou usar para o público em geral, se eu vou usar para o acionista, ou quem sabe para o fornecedor, para o cliente, para a população, que pode ser leiga no assunto. Então, quais são as métricas que nós precisamos para gerenciar esse negócio? Eu vou eliminar aquela outra métrica lá, não científica. Vamos falar das métricas científicas, então, as métricas estruturadas. Uma das métricas que nós temos é a análise tradicional financeira e contábil e também na engenharia que nós utilizamos no mundo real. Se considerar que aqui nós temos um desenho do meio ambiente, ou seja, nós temos o Sol como fornecedor de toda a energia que entra nos ecossistemas, nós temos os recursos naturais, que alguns são limitados, estão acabando, outros não. E aí nós temos aqui o mundo produtivo, e esse mundo produtivo está interfaceando com a economia, nos seus produtos, e é claro que tudo isso que nós fazemos gera um monte de resíduo que acaba sendo absorvido pelo ecossistema, ora sim, ora não. Nós não podemos sobrecarregar isso aqui de forma irresponsável. A engenharia tradicional e a análise econômica e financeira tradicional, ela trabalha nessa janela aqui, ó. É muito difícil alcançar essa outra parte da janela. Até porque as métricas são diferenciadas. Nós temos também a análise do ciclo de vida, que é uma outra ferramenta muito interessante, porque ela consegue contemplar aquilo que vem do berço até o túmulo, né? Mas quando se trabalha com a análise de ciclo de vida, ela já